A paz do Senhor, meus irmãos. Queria falar do meu testemunho de volta aos caminhos do Senhor, do como Ele me libertou e me trouxe para o único e vivo caminho. Antes de contar, eu ajoelhei e consagrei o Senhor em espírito de oração, para que o Senhor venha ministrar em todas as vidas que escutam este testemunho. Antes de tudo, irmãos, falo isso diante do Senhor, que não preciso acrescentar nada para mostrar as boas obras do Senhor, porque apenas a verdade é quem liberta. De Jesus é quem faz as obras verdadeiras. Meus irmãos, nasci em lar de família serva do Senhor. Meu pai e minha mãe já trabalhavam na obra do Senhor. Meu pai foi consagrado a pastor no mesmo período do meu nascimento. Minha mãe já era missionária, um servo do Senhor. Já tinha dito no monte em revelação que nasceria um menino, por obra do Espírito. Ele disse formoso igual a Moisés. Meu pai, pela misericórdia do Senhor, já tinha me consagrado desde o ventre da minha mãe. Logo quando nasci, Deus já tinha me sufocamento, enrolado pelo cordão umbilical. Uma vez eu estava sufocando e meu pai me levantou para cima e orou para o Senhor, e ele me livrou pela misericórdia. Morávamos eu, meu pai e minha mãe e minha avó, também pastora, em outra casa no mesmo quintal. O Senhor anos depois ministrou uma cura lá no monte. Enquanto meus pais estavam no monte com pastores, eu estava em casa, de intestino preso. Minha avó ligou de casa para confirmar e testemunhar que eu já estava sem nenhum problema. Anos depois nos mudamos para um condomínio com quase 5 anos de idade, e minha irmã com 2 anos e alguns meses. Passei a minha infância sempre com crianças de famílias não evangélicas. O diabo sempre levantava pessoas tribuladas contra nós para afrontar nossa família, com palavras contrárias e até mesmo de maldição para mim, como era criança e era sujeita a esse tipo de coisa. Muitos foram os dias de culto que Satanás levantava as famílias daquele lugar para afrontar, e as crianças para me fazer ficar lá brincando e não ir adorar a Deus. Meus 3 anos de idade, minha mãe me conta que eu ficava do lado do rádio cantando todas as músicas evangélicas que passavam, com as mãos para cima e às vezes quieto escutando, talvez em espírito. Só Deus sabe o mistério dele comigo quando era criança. Glória a Deus. Nós tínhamos uma igreja no qual meu pai era o pastor presidente. Devido a alguns problemas de fofocas e intrigas pelos irmãos, a igreja foi fechada. Tempos depois nos foi passada uma igreja em outro bairro para o meu pai assumir como pastor. Nessa igreja tinha um bar do lado e um centro de macumba do outro. Lembro como se fosse hoje, quantas já não foram as batalhas espirituais naquele lugar. Enquanto tocava louvores só com a minha família na igreja, o centro TBM estavam tocando tambores e fazendo os rituais deles. Até que um dia meu pai profetizou que aquele centro iria parar de tocar, e no mesmo culto ele ficou em silêncio, e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. A igreja foi começando a encher de membros. Pastores amigos também nos ajudavam com a obra, missionários, até que um dia o pastor, líder da sede, estava com intriga contra o meu pai, fazendo a mente de outros pastores e irmãos da igreja, e meu pai teve que sair daquele ministério, e logo após um tempo alugamos um lugar e abrimos outra igreja. Prosperava o rebanho naquele lugar, pela honra e glória do Senhor. Tínhamos levitas e diáconos, mas algum tempo depois, Satanás mais uma vez levantou intriga em nosso ministério. Muitas das pessoas nas igrejas, meus irmãos, não têm Deus verdadeiramente em seus corações. Em Efésios 4:27 diz: para não dermos lugar ao diabo, e Deus nos ensina pela palavra para orarmos e vigiarmos, para não pecarmos contra nossos irmãos e contra Deus. Alguém que está com Deus verdadeiramente não contenda e nem faz fofoca contra teu irmão. Em 1 João capítulo 3 versículo 10 diz que qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Meus irmãos, é da vontade do Senhor que sejamos justos e vigilantes, porque os tempos são maus, e o farisaísmo dentro das igrejas está se manifestando cada vez mais, porque naquele dia chegará a hora em que o joio do trigo vai ser separado. Amém, irmãos. Na igreja em que nós estávamos, a fofoca e a intriga dividiu a igreja, até mesmo não concordar como uma irmã saiu da igreja, e as pessoas pararam de ir, e o nosso ministério fechou. Meus irmãos, nesse período de anos, a minha mãe quase morreu de um tumor no cérebro, no qual pela misericórdia do Senhor o médico foi desenganado e ela se recuperou através das cirurgias, e Deus não levou ela. Era um período turbulento. Meu pai estava afastado da igreja por causa das muitas decepções como pastor que teve no ministério.
infelizmente muitos bodes vestidos de ovelhas. Nossa base espiritual estava frágil. Meu pai voltou a beber por um tempo. Eram muitos desentendimentos de família, mas lá pra frente o diabo levantou muitas pessoas para me perseguirem e minar a minha mente numa escola. Como eu não tinha uma intercessão profética e uma cobertura espiritual por mim, minha avó trabalhava como secretária daquela escola. A fúria do adversário era grande, até mesmo gente da secretaria contra mim. Isso foi me gerando muitos problemas psicológicos. Meu emocional estava comprometido. Minha mãe pagava o preço no vale pela nossa família. Deus não deixou do meu pai ir para a tia em outro estado. Mudei de escola e não demorou muito para alguns alunos começarem a se levantarem contra mim com maldades. Era um vale, uma prisão do inimigo que eu não entendia. Já tinha se desenvolvido em mim um complexo de inferioridade, uma insegurança, e lá no fundo eu queria ser mais influente, mas não tinha estrutura. Já tinha caído nas mãos de Satanás. Esqueci completamente do Senhor. Reprovei 3 vezes na 7ª série. Minha vida parou na adolescência. Vivia em cativeiro, em opressão. Discutia muito com minha mãe e irmã que TBM estava passando por opressão maligna. Eram muitas as setas do inimigo. Fui desenvolvendo uma timidez e insegurança que não era minha. Já não tinha mais fé. Minha irmã estava passando por problemas de humilhação e infelizmente ela se mutilava. Minha mãe conheceu uma profeta do Senhor, que revelou os nossos problemas em casa, e disse que meu pai iria ser liberto da bebida. Deus usava um pastor, amigo nosso, para orar em nossas vidas, para salvar o casamento do meu pai e da minha mãe. Era um deserto árido que a minha família estava passando. Aos meus 14 anos meu avô veio morrer dirigindo embriagado para nos ver. Deus o levou pela misericórdia, porque estava afastado. Era um pastor junto da minha avó, que também estava afastada. Isso afetou meu pai, e o inimigo lançava muitas confusões em casa, desgastava a todos. Satanás quase destruiu a nossa família por muitas vezes. Minha irmã já ouvia vozes de demônios quando ia dormir por causa da mutilação. Satanás já tinha seduzido ela com os prazeres desse mundo. Muitas vezes ela ia escondido com meninos e meninas fazer coisas erradas. Passou por muitas opressões. Eu era oprimido e inseguro. Me sentia no fundo do poço, cheio de prisões em minha mente. Desde cedo Satanás já se levantava contra mim. Eu já estava acostumado a viver oprimido e retraído. Vivia em jogos que prendiam minha mente. Já dava desgosto à minha família. Aos 17 anos, depois de uma festa de aniversário, fui seduzido por esses prazeres. Socialmente eu estava começando a crescer e desejar esse mundo. Era tudo diferente e satisfatório para mim. Lá no fundo eu queria ganhar a aceitação das pessoas e viver nesse mundo e seus prazeres, porque no fundo virei carente e retraído emocionalmente, e queria de alguma forma me libertar e adentrar nesse mundo. Meus irmãos, na palavra do Senhor dizem em Provérbios 22:6 para ensinarmos nossos filhos o caminho que devemos andar, para que mesmo quando forem idosos, não se desviarão deles, porque maior é o que está em nós do que no mundo. Nós somos o sal dessa terra, a luz desse mundo. As trevas não combinam conosco e nem em verdade é possível. Deus nos chamou para ser diferentes e iluminar este mundo com o Evangelho de Jesus, o nosso Salvador e o único libertador deste mundo, para que venhamos nos encontrar com o Pai quando chegar a hora. Eu tinha acabado de passar por uma decepção amorosa com uma garota, pelo impulso da mocidade e a fragilidade que eu tinha. Uma garota através de um círculo de amigos da minha irmã. Nos falamos pelo WhatsApp e nos conhecemos e começamos a namorar. Na mocidade, meus irmãos, sem a sabedoria e a direção de Deus, nos perdemos em nossos caminhos. Em Eclesiastes, Salomão diz que é para aproveitarmos a nossa mocidade para buscarmos ao Senhor, antes que os dias maus cheguem. E a minha vida longe do Senhor totalmente foi vivendo uma mentira, sempre caindo em buracos, em caminhos tortuosos, porque lâmpadas para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz para os meus caminhos. Salmo 119:105, porque os caminhos dos ímpios são como escuridão, nem sabem no que
tropeçam. Provérbios 4:19. Aleluia. Fui entrando nesse mundo e provando tudo que ele tinha para oferecer aos desejos e necessidades da minha mocidade. Já não era mais retraído, mas vivia numa mentira. Para mim o melhor que tinha era ir beber e ficar com as garotas. Meu círculo social foi aumentando muito, mas não tinha controle no que fazia. Minha saúde se prejudicava com muitas vezes. No carnaval de 2018, fui quase uma semana toda em blocos. Não respeitava o que minha mãe me falava, ainda nem tinha feito meus 18. Minha avó nessa época já estava novamente nos pés do Senhor, por graças a Deus, aleluia. O diabo cegava minha mente. Já não gostava mais de ir à igreja e nem de crentes comigo. Para mim já era estranho e ridículo. Muitas experiências que o meu pai já passou lá atrás influenciou, e Satanás me cegou completamente em relação à igreja. Já não gostava mais do Senhor. Me esqueci completamente dos caminhos do Senhor. Mas era a vontade permissiva do Senhor. O Pai não proíbe o filho pródigo, porque nos deu o livre arbítrio, mas nunca nos virá as costas. Em Isaías 49:15-16 diz: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, de que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Não importa quanto tempo o filho pródigo ficou longe da mesa e da companhia do pai, todavia o mesmo não se esqueceu dele. Minha vida já era totalmente prosmícua, meus irmãos. Estava preso na lascívia, no ego. Só vivia para satisfazer a mim mesmo. Já estava completamente cego. Mas sempre a minha família pagava um preço por mim. Nas madrugas de joelho em oração. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nunca deixe de orar pela sua família, meus irmãos. Deus conhece o teu coração e sabe das suas fraquezas e necessidades. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações 3:25-26. Uma vez eu andava em uma avenida na madrugada completamente embriagado e perdido. Já fiz isto algumas vezes, meu irmão. Por pura influência maligna, me ofereceram uma carona e eu aceitei. O rapaz do lado tentou me assaltar, mas me deixaram sair. Eu continuei uma vez, outra vez outro rapaz tentou me assaltar com uma faca, mas não deu certo por outro cara que estava com ele. Tudo isso numa madrugada, meus irmãos. Nem o celular me foi tirado. Quantas vezes que eu chegava em casa de madrugada e tive que passar pelas ruas que tinham assalto direto, mas nada me acontecia. Algumas vezes já desmaiei embriagado nas ruas, mas eu acordava de manhã encostado na parede e nem o celular me roubaram. E todos que me viam não entendiam o porquê de um menino que tinha casa e família da minha aparência estava jogado. Mas Satanás não quer saber se temos dinheiro ou se achamos que somos felizes ou somos alguma coisa. Se não for a cobertura e a mão de Deus em nossas vidas, nós vamos em direção à perdição, ao inferno. Se não fosse a minha família e muitos irmãos intercedendo pela minha vida, eu já estava no inferno. Uma vez tinha ido numa boca comprar maconha e pino de cocaína, e era um costume meu pular roleta, e eu estava com um amigo com o filho pródigo. Muitos só pensam no seu próprio bem-estar, a sua própria segurança, e eu estava com a mochila cheia de drogas. O ônibus passou em frente a uma delegacia, mas nada me ocorreu. Quão grande foi o livramento do Senhor. Estava totalmente cego, já perdido e afundado na depressão, tinha síndrome do pânico, sofria de ansiedade durante a semana em casa. Minha relação com meus pais era totalmente conturbada, era uma luta para meus pais, os dois filhos perdidos e longe do Senhor. Minha irmã também sofria de depressão, eu já estava afundado no poço, tamanha era a angústia e a opressão que eu sentia, que eu não me preocupava com a minha família. O meu único alívio era sair e beber nos fins de semana. Se eu conseguisse contato com entorpecentes era lucro para mim. Me sentia inquieto em casa enquanto não saía nos fins de semana. Meus dias eram cinzas, levantava da cama, olhava pela janela e não conseguia ver a luz do sol verdadeiramente. Via as pessoas com as suas vidas, frustrava e me entristecia de modo que eu não entendia como isso era possível. Meus irmãos, todo final de semana eu tinha que sair, mas já não era como antes. A vida de pecado e perdição já tinha custado a essência do meu ser. Eu estava acorrentado pelo inimigo na opressão, porque a inclinação da carne é morte.
Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8:7. Assim como o filho pródigo teve sua alma saciada pelos desejos da carne e pelo pecado, o seu fim foi a miséria e a perdição, porque os nossos caminhos são maus, cujo fim é a nossa morte. Portanto, entregai os vossos caminhos ao Senhor, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos. Isaías 55:7-9. A palavra do Senhor é bem clara, meus irmãos, em depender e confiar os nossos caminhos ao Senhor, porque em nossos caminhos há destruição e miséria, e não conhecemos o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de nossos olhos. Romanos 3:16-18. Mas o Senhor é benigno em nos perdoar, ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram a glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Romanos 2:4-9. O livre-arbítrio do Senhor é uma grande responsabilidade que nós temos, meus irmãos, se temos compromisso com a verdade na luz ou com a mentira nas trevas, assim como Eva escolheu se afastar da verdade e criar um laço com a mentira. Se Eva tivesse resistido à tentação e tivesse ficado firme, ela iria colher os frutos do Senhor, da vontade do Senhor, que é a mais perfeita e agradável para o homem, mas foi seduzida e escolheu o pecado, de modo que assim colheu conforme lhe foi dado o seu livre-arbítrio, colheu conforme as suas obras, que eram más aos olhos do Senhor. Assim como o filho pródigo, meus irmãos, o pecado já tinha me levado ao chiqueiro, os meus caminhos de promiscuidade já havia me levado à perdição entre os porcos, eu estava afundado na lama, muitas vezes eu tentava chorar e queria botar para fora, mas não conseguia, tamanha era a apatia em que eu vivia. Minha psiquiatra me passava muitos específicos, outro tarja preta, mas um dia surtei dentro de casa, discutindo com a minha irmã, de modo que nenhum efeito dos remédios seguraram. Eu sabia, meus irmãos, que eu precisava tomar alguma atitude para mudar, mas eram pensamentos distantes, não conseguia mais estudar, o diabo cegou a minha mente, eu não tinha paz, paranoias e ansiedades e angústias me acompanhavam, fui perdendo o prazer desse mundo. Bebidas, mulheres e drogas já não eram fortes o bastante para me deixar desacordado diante dos meus problemas. Quanto mais eu insistia em buscar, mais eu me frustrava e me oprimia, porque a árvore que não dá frutos logo fica sem vida e morre, mas a árvore boa que próspera nos frutos, essa tem vida longa no Senhor. Abençoa a terra com seus frutos e não contamina a terra com a sua raiz podre. Neste período nós já tínhamos mudado há 1 ano e meio de volta para o bairro onde nasci e fiquei até os 4 anos. Era uma casa de um familiar que tinha nos deixado, que por enquanto ele morava fora do país, Deus mandou minha família abrir um ministério na garagem, onde Deus estava agindo milagrosamente na cura e na libertação de pessoas. Nunca tinha chegado a assistir um culto naquele lugar. Meus pais e minha avó estavam à frente do ministério que Deus mandou abrir. Uma semana Deus usou um pastor e profeta amigo para dizer que ela teria uma surpresa. Minha vida era e estava como uma presa aprisionada em uma armadilha. Quanto mais tentava se mexer e resistir, mais a dor afligia. Muitas vezes chegava em casa sob efeitos de LSD. Tive muitas experiências ruins com essa substância, ao qual chegava a surtar de tanta paranoia e opressão, uma brecha enorme no mundo espiritual. Sentia muita presença maligna em eventos de rave e eletrônica. Tamanha legalidade e opressão nesses lugares, muita gente não sabe, mas se
Estamos em lugares onde reina o pecado e a abominação, promiscuidade. Fazendo essas coisas, estamos fazendo uma aliança com o inferno, com Satanás, mesmo que seja involuntariamente. Estamos, porque o mundo jaz no maligno, meus irmãos. 1 João 5:19, no maligno onde reina Satanás e suas hostes demoníacas, porque quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:4, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10:21. Portanto, só existe a mesa do Senhor e a mesa do diabo, a vontade do Espírito e da carne, cujo reina o pecado, onde habita Satanás. No entanto, meus irmãos, permaneceis firmes na verdade que é Cristo Jesus. Certo dia, meus irmãos, eu estava em casa. Minha avó tinha me chamado para o culto, mas eu, como era, não ia e nem queria. Mas algo diferente tocava meu coração. Comecei a sentir interessante e perguntei ao pastor, amigo nosso, que ia pregar nesse dia. O tema do assunto da pregação, uma vontade leve e sutil, me fazia querer assistir o culto. Então desci para participar com a igreja, até que a palavra da noite foi de Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas, cujo a família já tinha morrido na terra, e Ziba já tinha tomado a herança e a casa e os servos. Mefibosete vivia em uma cidade sem lei, esquecida, a terra perdida de Lodebar, cujo Mefibosete, o herdeiro antigo rei Saul, já era esquecido, mas Davi, o rei na época, buscou ele naquela cidade e o trouxe à mesa do rei, ao seu lugar devido, ao lugar de direito, mas o mesmo se via como um cão perante o rei Davi. Tamanha perdição era sua vida esquecida em Lodebar. Na pregação, Deus já tocava em meu coração que a palavra foi dada para mim naquele dia, e eu sentia o Espírito Santo mexendo no meu interior. Logo depois do Senhor falar com a minha avó através do profeta, se direcionou a mim, meu primeiro contato verdadeiro com o Senhor, e o Senhor revelava que muitos livramentos de mortes já foram, que Satanás tentava, mas ele revelava a minha mãe orando ao Senhor de madrugada de joelhos, me via com uma corrente no pescoço sendo arrastado no chão por Satanás, e eu sentia um quebrantamento no coração, total consciência da minha vida perante o Senhor, até que o próprio Deus me chamou para ir na frente, e tinha um copo d'água que o pastor não bebeu porque Deus revelava que era para mim tomar daquele copo. Através desse ato profético ele me libertou, eu tive sede e ele me deu de beber, assim como a mulher no poço de Samaria nunca mais teve sede. Assim foi a minha vida dali em diante. Quando Jesus veio ao meu encontro, aleluia, Deus é fiel, falei comigo mesmo que a hora da mudança era aquela. Depois o que iria acontecer não estava mais nos planos dele, e eu sabia que tinha que me entregar ao Senhor. Fui como uma alegria depois do culto, me sentia leve e puro, feliz porque nasci de novo. Quando Jesus veio ao meu encontro, a minha tia teve uma visão quando fui pro altar. Era uma bola de fogo caindo junto de uma cruz, em cima de um demônio Zé Pilintria no qual me atormentava. No saião uma pomba branca, glórias ao Senhor, ao qual tem toda a glória e poder. Eu sabia que depois daquele dia nunca mais seria o mesmo. A transformação e o batismo com o Espírito Santo foi tão repentina na minha vida que eu não entendia muito ainda, mas Deus foi no meu coração onde nenhum homem poderia entrar. Entre tantas barreiras malignas e opressões de Satanás, o Espírito do Deus vivo, quando quer agir, o muro tem que cair, e até o vento obedecer à voz do Senhor nosso Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. E no dia seguinte acordei com aquele trecho de um louvor: existem vontades que têm que morrer para o mundo e viver para Deus, e o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e se entregar. Estava ouvindo louvores e louvando ao Senhor, e no dia da minha conversão, antes do culto que eu iria converter, estava falando mal dos louvores porque me incomoda, porque a luz incomoda as trevas, e quando chega a luz as trevas têm que bater em retirada. Deus já tinha me libertado da depressão e da angústia profunda que eu vivia. Neste dia ainda fomos um culto
culto, que Deus usou esse pastor profundamente e falou comigo. Quantas bebidas que era para eu beber e desmaiar por causa da droga. Quantos cigarros que ele me livrou que era para eu botar na boca e perder a consciência, mas Deus estava lá vendo tudo e me guardando, porque o Senhor tudo vê. Lembra, meu filho, quando você falou sobre ter uma casa grande, com carro e esposa, tu terás, meu filho, e tu serás grande no meio dos grandes. Muitos irão olhar e perguntar àquele lá. Falava o Espírito Santo pela revelação. Lembra, meu filho, quando você falou que ninguém lhe amava, que tu não aprendia nada, mas eu te amo e eu sou contigo. De agora em diante, tu botarás apenas o que eu mandar na sua boca. Clame a mim no dia da angústia, meu filho, clame a mim. Assim o Senhor falou, o Senhor profundamente comigo, e eu me derramei em lágrimas, sentimentos e palavras que eu não lembrava. Mas o Senhor tudo sabia, tudo via, e o pastor tinha uma visão como uma coroa na minha cabeça, uma espada na mão e um cajado na outra, e um homem me vestindo com uma veste sacerdotal. Glória a Deus. O Senhor revelou que minha pulseira na perna e no braço estavam me aprisionando, como legalidade no mundo espiritual. O pastor me via dentro de um caixão de vidro com 2 demônios grandes de guarda. Arranquei tudo, menos o piercing que eu tinha. Ainda não era totalmente liberto da vaidade, mas o Espírito Santo já quebrantava o meu coração e por tentando tirar pela bolinha inferior o piercing na sobrancelha, mas não conseguia. Não convencido, fui pesquisar na internet sobre piercing em um contexto bíblico, e perguntei ao Senhor se era mesmo de sua vontade. Quando botei a mão no piercing, com um toque suave, ele caiu na minha mão junto com a bolinha superior, e a glória do Senhor me veio naquele instante. Eu estava junto da minha avó na casa dela junto com minha tia, mas a caminhada foi ocorrendo. Foram muitas as vezes que Satanás tentava me minar, com muitas opressões, setas, mas sempre o Senhor me restaurava, e curava o meu coração. Não foram poucas. O Senhor me impulsionava a orar e a clamar. Algumas vezes eu saí com os meus amigos não por más intenções, mas para passear no desejo da mocidade. Satanás os usava, me dissuadia com tentações. Algumas vezes tomei alguns copos mesmo depois de convertido, e Deus me deu Isaías 5, a vinha que o Senhor plantava mas não dava frutos, e era o povo de Israel de dura cerviz. Aí levantam pela manhã, e seguem bebedes e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Mas pagava o preço em casa com o Senhor, chorando e me humilhando, mesmo pela minha fraqueza e ingenuidade. O Senhor me perdoava e eu era renovado e sentia a glória do Senhor. Certa vez eu estava ouvindo pregação na sala, e ouvi uma voz me chamando, parecia a minha avó. Pausei e não ouvi nada, continuei assistindo, e a voz depois era da minha mãe, mas ela não estava em casa. Logo depois ouvi a TV lá embaixo falar sobre um testemunho que a irmã renunciou às amizades para servir ao Senhor. Tremendo foi a resposta do Senhor, o seu sobrenatural. Aleluia, porque maior do que a fúria do diabo, era o fogo que ardia no meu coração da chamada que o Senhor me dera, me impulsionava a servir e buscar, com um desejo grande, e o Senhor usou uma profeta para falar comigo em um culto, que via demônios me acorrentando, muitas palavras contrárias e meu nome na boca. Ele chegou primeiro em minha vida e que me chamou por profeta. Já estava seguindo, Deus já tinha falado para eu santificar meu celular, porque os jogos estavam me atrapalhando, junto com as redes sociais, porque a cadeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? E isso estava atrasando a minha vida espiritual, porque as coisas do velho homem já se passaram, tudo se fez novo, de modo que andemos em novidade de vida em Cristo Jesus. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6, 1, 2, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17, o Senhor nos chamou para ser santos, meus amados, para vigiar e andar conforme a tua palavra, que são lâmpadas para os nossos pés para não nos desviarmos. Uma certa vez fui em uma igreja que tinha mais de 200 pessoas no culto. Deus me chamou lá na frente e me disse resumidamente,
por amor de ti de sua terra. Os escolhidos eu escolho e os honro assim como eu quero, e me curava de um rim quase parando, e restaurava o ar dos meus pulmões. Aleluia. Cheguei em casa, não parava de tossir resinas brancas, e Deus foi me restaurando. Em um momento, quando orava com o Senhor, pedi uma palavra ao Senhor para a minha vida, e Ele me deu no livro de Ezequiel 11 versículo 16 a 21. Portanto, dize: assim diz o Senhor Deus: ainda que os lancei para longe entre os gentios, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário, nas terras onde forem. Portanto, dize: assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolhereis das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel, e virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações, e lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis, e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Glórias ao Senhor por tuas maravilhas. E o Senhor me direcionava para este pedaço do trecho e falou comigo ali no profundo. Certa vez fui ler este versículo na sala com a família para falar do que o Senhor havia me falado. Conforme eu lia, comecei a falar em mistérios, e a presença do Senhor invadiu a sala com a minha família, e eu me emocionava com uma glória tão grande. Falando do Senhor na presença dele, era uma confirmação que o Senhor estava comigo. Tempos depois eu estava em culto onde Deus estava ministrando uma grande unção naquele lugar. Parei para ajoelhar e falar com o Senhor no meio do movimento. Deus levanta um profeta e me veio no meu ouvido, e me disse resumidamente: tenho contemplado teu coração. Quando tu não querias falar com ninguém, eu venho entrando. Tu vivia em cativeiro, em prisões, venho eu tirando todo o jugo. Quem te viu e quem te vê, continue na minha presença. Me falava o Senhor em revelação. Sim, meu filho, coisas terríveis hão de acontecer. Aleluia. Até hoje o Senhor tem me guardado. O Senhor só confirmou o que ele me falou em Ezequiel, e eu me emocionava e contemplava o Senhor em tua presença falando em mistérios, um dom que o Senhor tinha me dado depois de orar e buscar muito. O Senhor já tinha me dado o dom de discernimento de espíritos no meu batismo com o Espírito Santo. Tempos depois o Senhor havia ministrado uma unção em mim. Não era para eu ter medo de orar. Uma semana depois já veio a prova. Orei nervoso por uma irmã, e as palavras foram saindo da minha boca de modo que eu não sabia o que estava falando. Foi minha primeira experiência com a palavra da ciência, e a irmã chorava com o toque do Espírito Santo, e o braço dela que estava com dor ela podia mexer normalmente na minha frente. Fiquei impactado com o poder de Deus. Era a primeira vez que Deus me usava fortemente nos dons espirituais, e pela misericórdia do Senhor sempre o Senhor me renovava em oração no quarto, e eu entrava no mistério com Deus, e o Espírito Santo tomava a minha boca para falar. Aleluia. Deus sempre me revelava que o diabo tinha grande fúria na minha vida. Eram muitas as setas e bandejas que foram, e na época meu pai já tinha me consagrado a diácono em experiência. No dia do culto era prova para eu não descer, mas eu descia para arrumar o culto, louvava ao Senhor e me alegrava e sentia a presença dele. Pela misericórdia do Senhor, Deus já me usava para preparar o ambiente. Eu orava antes do culto meia a uma hora na cadeira antes de começar. Glória a Deus. Deus me tomava em mistério quando estava arrumando as cadeiras, e eu falava em línguas estranhas arrumando o culto, e sempre o Senhor renovava a minha unção. Glória a Deus. Onde tem a presença do Senhor, tem milagre, tem cura, tem restauração, tem transformação de vida, porquanto a unção do Senhor quebra todo o jugo, e o Senhor foi me capacitando e confirmando o meu chamado cada vez mais. Algum tempo antes, quando eu estava indo na praia de bicicleta, fui apenas eu quando fui nadar, senti a voz do Senhor querendo falar comigo, e eu sentia a paz, e ouvia no meio do mar em meu coração o Senhor ministrava. Essa alegria que você está sentindo, essa paz que você sente, fui eu que lhe dei, meu filho, e o Espírito Santo
Santo ministrava em meu coração que eu estava vivendo a vida que o Senhor tinha me dado. Sem a minha misericórdia você não estaria neste lugar. E eu me alegrava e louvava ao Senhor em espírito, e eu sentia uma alegria e uma paz divina do Senhor. A luz do sol nunca foi tão resplendecedora igual naquele dia, e o Senhor ia confirmando o chamado em minha vida, como apóstolo e profeta dizia o Senhor. Enquanto revelava o meu chamado desde a minha infância através de um profeta que pela primeira vez que me conheceu em culto numa assembleia da convenção, muitos vinham e me julgavam pela aparência, e duvidavam, porque assim como em Tessalonicenses os irmãos sofriam perseguição por estarem dando frutos, assim são também nos dias de hoje. O diabo nos julgar com hipocrisia e soberba, mas chegará o dia que Deus separará o joio do trigo, e muitos iriam ver a glória do Senhor em minha vida. Muitos olhavam e não entendiam o porquê de eu pular com a presença do Senhor. Revelava o Senhor, era o fogo da minha chamada, e a unção o Senhor foi aumentando em minha vida, conforme eu buscava mais. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, diz a palavra do Senhor em Tiago 4. O Senhor estaria me dando a chave da ciência e a sabedoria, as ferramentas como dons para me capacitar, porque o Senhor tem pressa em agir. O Senhor usava vasos para me falar continuamente sobre viagens a muitos países que onde eu não pudesse ir, a minha voz chegaria, a voz do Senhor meu Deus. Glória a Deus. E hoje o Senhor tem me chamado a um ministério profético e apostólico. As viagens estão começando a aparecer com o Senhor abrindo as portas, e eu louvo ao Senhor pelas tuas obras em minha vida. E por estou com 19 anos com 5 meses convertido na presença do Senhor. Não tem sido fácil as provas, mas o Senhor tem me sustentado, e é necessário, meus irmãos, que nós diminuíamos e que Ele venha crescer. João 3:30. Para que a vontade do Senhor venha se manifestar em nossas vidas. Louvo ao Senhor pela vida de cada um que irá ouvir este testemunho, que o Senhor venha ministrar a tua graça em vossas vidas. Lembre-se que mesmo depois de 400 anos no Egito, Deus não esqueceu daquele povo, mesmo quando tudo parecia estar perdido para aquele povo. Com tamanho exército egípcio, Deus abriu o mar vermelho para aquele povo passar, mas dependeu de apenas uma atitude de Moisés, e Deus precisa de apenas uma atitude sua para salvar e libertar a tua vida. E vigiemos para que não venhamos cair em tentação. Orai sem cessar para que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo venha se manifestar em nossas vidas. Rogo ao Senhor para que esse testemunho edifique a tua vida.